Olá, Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus. Eu peço a você para curtir, compartilhar, ficar nesse vídeo até o final. Deixa seu comentário, tá bom? E diz aí como que essa palavra impactou a sua vida. Nós vamos ler Mateus 6,6, que diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Olha, eu quero convidar você a refletir comigo sobre os segredos de uma oração respondida. Muitas pessoas dizem, eu oro, eu falo com Deus todos os dias, mas eu não tenho visto resposta das minhas orações. Existem alguns segredos para que uma oração seja respondida. Aqui o texto está dizendo, quando você for orar, vá para o seu quarto orar, e o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Né? Ir para o quarto significa um momento de intimidade com Deus. É só você e Deus. É você contar, você compartilhar coisas com Deus que você não vai compartilhar com outras pessoas. Você vai estar abrindo seu coração para Deus. Você vai estar falando com Deus. Não palavras eloquentes para poder se aparecer como os fariseus faziam na época, que oravam em voz alta nos templos, mas muitas das vezes não tinham uma vida de oração em secreto. É a oração do secreto que Deus quer ouvir. Muitas das vezes, de repente a pessoa ela ora muito bem em público, ora muito bem pelos outros, mas o que Deus quer ver é a oração do secreto, aquela oração que é você e Deus. Por isso que ele diz, vá para o teu quarto e o teu pai que te vê em secreto. É você abrir o seu coração, é você falar o que você sente, é você dizer o que você pensa, não é? É você ficar a sós com Deus e compartilhar com Ele seus sentimentos, a sua dor, as suas dúvidas, os seus medos, as suas incertezas, os seus temores. Você falar para Deus o que você pensa, como você se sente, você dizer para Deus por que você teve determinada atitude, o que está incomodando o teu coração, o que está tirando a tua paz. Essa é a oração do secreto. E muitas das vezes derramar a sua lágrima, abrir o seu coração, porque Deus é aquele que não nos critica. Muitas das vezes o ser humano, ele pode olhar para a gente e nos criticar, né? Dizer que a nossa oração não foi boa, ou porque nossa oração não foi atendida por isso ou por aquilo outro, mas quem são as pessoas para nos criticar? Porque é Deus que nos vê no secreto. Deus, quando Ele olha para a gente e a gente está com o coração aberto para Ele, Ele olha para a gente e Ele vê a motivação do nosso coração, né? Ele vê a nossa tristeza, Ele vê a nossa angústia, é como se Ele sentisse junto com a gente e Ele se compadece. Então, existem aí alguns segredos para a gente ter a nossa oração respondida. A oração do Pai Nosso é a oração modelo que diz, não é? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso significa que o perdão é a chave para a gente alcançar não só o perdão de Deus, mas para a gente também alcançar vitórias. Então, muitas das vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente insiste em guardar resquícios do passado, coisas que não nos fazem bem, coisas que a gente deveria... Nosso coração é como se fosse um quarto que precisa estar bem arrumado, limpo, cheiroso, mas muitas das vezes o ser humano ele permite que coisas fiquem guardadinhas, coisas antigas, coisas que fedem, coisas que não são boas, coisas que faz mal à saúde, fique guardadinho. Aí vai tentar fazer uma limpeza, né, nesse quarto, digamos assim, mas deixa guardadinho ali algumas coisas que não te fazem bem. E isso vai impedir que a sua oração seja atendida. Então, meu querido, minha querida, talvez você ainda não conseguiu perdoar alguém. Quando a gente guarda um rancor, uma mágoa, qualquer coisa assim, isso vai, além de prejudicar a gente, impedir as nossas orações diante do Senhor, vai abrir portas para outras coisas ruins na nossa vida. Você sabia disso? Que um pecado atrai outro pecado? Então, às vezes, você já tem a semente do rancor no coração, da mágoa,
Isso vai possibilitar que você tenha mágoa de outras pessoas também. Você vai se tornar um poço de amargura se você não tiver cuidado. Então, eu espero que você vá até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você. Não para aí não, tá? Você precisa, então, verificar essa questão. Se existe algo para você tirar do seu coração, se existe alguém para você perdoar. Então, se você não consegue, não se culpe, porque muitas das vezes a gente precisa sim da ajuda de alguém para nos ajudar, um psicólogo, um pastor, uma pessoa para conversar com a gente, nos ajudar a desintoxicar. Você não é culpado do que fizeram com você no passado, não se tenha por culpado, mas se livre desse mal, desse peso que muitas das vezes pode estar impedindo as tuas orações diante do Senhor. Teu Pai que te vê em secreto deseja te ajudar, deseja te recompensar em secreto, mas as bênçãos que vêm de Deus no secreto, elas são para glorificar e bendizer o nome dele na luz, sabe? À vista dos homens também, porque se você estiver feliz, vão ver que você foi abençoado. Se você estiver com um brilho no rosto diferente, vão ver que você foi abençoado. Então, o Deus que te abençoa em secreto, é em secreto, mas a bênção ela é tão grande, ela é tão linda, quando a gente é abençoado, tem nossas orações respondidas, que muitas das vezes as pessoas olham pra gente ver, né, que algo diferente aconteceu. Teu Pai que te vê em secreto o recompensará, a vitória é certa, mas antes de Deus nos dar a vitória, Deus ele olha pra gente, ele avalia, a gente faz a nossa oração e ele avalia. Uma das coisas que ele avalia é o nosso coração, ele olha a motivação do nosso coração, ele vê como que nós estamos agindo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, como que a gente está falando com as pessoas, existe amor no nosso falar, existe sabedoria, existe delicadeza, existe gentileza, ou será que a gente está tratando melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro, os nossos irmãos em Cristo? Deus ele olha pra gente e ele vê como é que está o nosso falar, se a gente está falando mal dos outros. Deus ele fica triste. A palavra de Deus diz, não vos queixeis uns dos outros. Se você tem algum problema com alguém, ou você vai direto na pessoa, ou você não fala mal. Entregue para o Senhor, porque essas questões impedem as orações de serem atendidas. Então, olha, Deus ele olha a motivação do nosso coração, ele olha o nosso pensamento, as coisas que a gente tem pensado, de repente pensamentos que não são edificantes, que nos afastam do Senhor. Então, são coisas que Deus olha, ele ouve a nossa oração, mas ele deseja responder. E para isso a gente precisa observar, também com relação à fala da nossa boca, a questão da murmuração. Pessoas que vivem reclamando. Lembra daquele desenho antigo, não sei se você conheceu, um desenho que eles ficavam assim, um falava pro outro, ó céu, ó dia, ó azar. O personagem reclamava de tudo. Então, às vezes, a gente fica assim. Eu conheço pessoas que já foram assim, graças a Deus, hoje foram transformadas pelo poder de Deus, mas que viviam reclamando de tudo. Enquanto elas reclamavam de tudo, as bênçãos não desciam do céu sobre a vida delas. O povo hebreu ficou reclamando no deserto, o povo lá que estava indo em direção à terra prometida, e por conta disso eles vagaram no deserto por 40 anos, uma viagem que era para durar dias. Então, tire a murmuração da sua boca, porque a murmuração é o cântico do inimigo. Você deixa de adorar a Deus quando você está murmurando. Então, preste atenção nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu coração, para que a sua oração seja realmente atendida. No secreto, ele vê a motivação do nosso coração, e no secreto ele sonda os nossos pensamentos, ele vê se nós estamos pesados na balança para responder a nossa oração. Você sabia disso? Que Deus ele olha. Então, por isso que é importante quando a gente se apresentar a Deus, a gente se apresentar em oração, a gente falar com consciência a nossa situação, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. De repente você está ouvindo essa palavra assim, fica assim, essa palavra não é para mim, essa palavra não é para mim, eu não gostei dessa palavra, mas torna-se importante a gente falar aqui sobre esse assunto. Por que muitas das vezes as nossas orações não são atendidas? Questões tão simples, tão corriqueiras do nosso dia a dia, até mesmo como a gente trata os nossos animais de estimação. Isso vai revelar como que é o nosso coração, se ele é bondoso de verdade ou se ele é perverso. Então, Deus ele olha pra gente, ele vê a motivação do nosso coração para responder a nossa oração.
A minha oração, o desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que você consiga encontrar um tempo para orar diariamente, uma disciplina de oração, que você consiga meditar, falar com Deus e que você sinta aí a paz do Senhor nesse momento, que você se sinta abraçado. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome, Pai. Eu te peço, abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra até agora. Supre ela, as necessidades dela, dá paz no coração dela, abençoa a família. Deus, o Senhor conhece o pensamento, a motivação do coração. Pai, os desejos que essa pessoa tem, Senhor, as necessidades. Pai, supre, Deus. Abençoa, manifesta o teu querer, a tua bondade sobre a vida dela. Pai, esteja com ela, fazendo companhia, curando, livrando de todo mal, protegendo, abençoando, suprindo necessidade. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.